Hoje nós estamos aqui para tratar um pouquinho com vocês sobre a violência doméstica nos condomínios, né? Especialmente aí quando a gente fala de relação de vizinhos, aquele dever que o vizinho deveria então possuir quando ele sabe que alguém ou conhece alguma situação de violência dentro do seu condomínio. Além disso, claro, vamos tratar também da questão da responsabilidade deste síndico ou mesmo do administrador desse condomínio no que concerne então a essa nova situação que se coloca aí diante do advento da Lei 20.145 de 2020 do Estado do Paraná, ou seja, nós temos uma nova disposição legal, uma nova regulamentação do nosso estado que preconiza aí pela obrigação agora então desse administrador e desse síndico de noticiarem as autoridades competentes, ou seja, ou a delegacia da mulher, da Polícia Civil, ou então os órgãos competentes no caso, essa ocorrência, ou seja, a ocorrência de violência. Sabe-se que, historicamente, o Brasil, na pior das situações, e infelizmente é a nossa realidade aqui, ocupa, então, o 5º lugar no mundo em violência doméstica, tá? Então, quanto a isso, não há muito o que fazer, pelo menos, né, neste momento, né? Porque nós estamos inaugurando um novo cenário e esperamos que com o advento dessa lei nós tenhamos então uma modificação, mas até agora o panorama que nós temos então nos remete a essa informação de 5ª posição dentro do cenário mundial no que tange aí a essa violência doméstica, o que por sua vez fez com que as autoridades, ou seja, os governos, né, e não é diferente aqui no nosso caso, no estado do Paraná, de agora então sancionar, decretar e agora né, sancionar em março essa nova legislação que dispõe justamente desses deveres íncitos aí a então o síndico e essa administração, esse administrador, para que então comunique essas autoridades quanto à ocorrência de violência doméstica. Aí vocês podem me perguntar, mas gente, por que tem que proceder dessa forma? Por que agora o síndico vai ter mais este encargo? Por que teria mais essa obrigação além daquelas que já são oriundas ali da sua gestão, do seu cargo como síndico, né, como administrador daquele condomínio? Tal decorre justamente do fato de que nós temos aí muitas situações que convergem e necessariamente dão ensejo à violência, porque em condomínios existe a maior coletividade de pessoas agrupadas, ou seja, nós temos aí dados que são bastante significativos atualmente, inclusive mostrando para nós que 68 milhões de pessoas residem em condomínio, e essa aglomeração por si só implica nessas condições, implica em condições de violência. Então, ocorrendo essa violência, por óbvio que as pessoas que estão a ela relacionadas, sejam parceiros, sejam, enfim, cônjuges ou então pessoas, especialmente no caso da lei, que verificam essa ocorrência, devem então se insurgir de alguma forma contra essa violência, então comunicando o síndico, esse administrador, e muito mais do que isso, que este síndico, que este administrador possa então, munido destas informações, proceder então a realização dessa notificação, dessa informação aí junto aos órgãos competentes que terão aí o escopo e enfim a função primordial de adotar uma medida que seja a mais interessante e a mais adequada para reprimir essa violência doméstica. Então assim, a violência doméstica, como a gente sabe, não é novidade para nós, a gente vai chover no molhado aqui falando sobre ela, né? É uma realidade no nosso país, então justamente para tentar combater é que a gente precisa então inserir aí mecanismos, políticas diferenciadas para fazer com que nós consigamos de alguma maneira então mudar esse cenário. Percebam que a violência doméstica só no ano de 2009, comparativamente ao ano de 2018,
cresceu 24,6%. Isso é um dado bastante expressivo e relevante para nós. Então, nós, no âmbito justamente aí da área imobiliária, que nós que atuamos necessariamente com isso no nosso dia a dia, temos então agora em nosso favor essa legislação. Porque o que acontecia antes da lei? As pessoas verificavam, os condôminos verificavam ali a ocorrência ou um indício de violência doméstica e simplesmente ficavam inertes diante daquela situação. Até por entender que, segundo aquele velho jargão, né, não vamos aí nos meter em briga de marido e mulher, né, não se mete a colher aí em briga de marido e mulher, mas não é bem assim, né, a gente tem que ter uma função muito mais proativa, e claro que a lei, ela não vem dizendo ou não vem tratando dessa obrigatoriedade diretamente para o condômino, mas sim fazendo com que o síndico, o administrador, então, tenham o dever agora de comunicar, de afixar no condomínio, nas áreas comuns, cartazes informativos referentes a essa lei, a essa legislação, para então fazer com que estes condôminos passem a ter esta postura, passem a denunciar, passem a informar este síndico e esse administrador, para que então eles possam aí proceder a essas denúncias junto aos órgãos competentes. Então a lei, ela vem aí justamente nessa vontade, nessa intenção aí de fomentar essa proteção, e não só e exclusivamente a mulher. Nós não podemos nos esquecer que a violência, ela também acaba atingindo crianças, idosos, que não podem ficar fora e que não estão fora aí da disposição legal, estão igualmente guarnecidos por ela. Então, com esse desiderato e justamente visando aí oportunizar a proteção, é que a lei veio então com esse escopo, com esta característica, para que nós consigamos combater aí através desta importante legislação que vem aí de encontro com os anseios da sociedade. E o que a gente percebe disso também, e mais importante até, porque antes o síndico, o administrador, ele tinha uma postura muito mais de esperar, né, de não se imiscuir em situações que pudessem ir contra os interesses da coletividade, tampouco abusar ou intervir indevidamente na seara individual ali da pessoa, do condômino. Agora, ao contrário, a legislação pede, ela obriga com que este administrador então adote essa postura, que é uma postura que se espera, justamente sob pena de responder, né, ser advertido, e reiterando-se a conduta, então também vir a ser multado. Ou seja, esse condomínio, então, agora poderá sofrer aí essas sanções decorrentes justamente da norma, né, que são a advertência e também a multa, que poderá vir a ser aplicada dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. Então, nós temos agora aí uma importante legislação no estado do Paraná, que tem se mostrado aí muito atuante, com políticas públicas fortes voltadas aí justamente à implementação aí da segurança, da proteção, algo que não se tinha, justamente também porque aquele que sofre a agressão, via de regra, ele tem um certo constrangimento ou se sente intimidado aí com a eventual denúncia. Então, como a própria pessoa que é agredida, que sofre a violência, tem o receio, tem o medo, seja por qual motivo for, de vir a ter aí uma consequência mais gravosa, sendo aí providenciada contra si, acaba ficando inerte. Então, isso faz com que aquela pessoa que é alheia à relação possa se manifestar de alguma maneira e justamente possa, aí com o síndico, ou assim, até frente ao síndico, fazer então, ou prestar essa informação para que o síndico, imbuído dela, então tome as medidas necessárias junto a esses órgãos públicos. Daí porque então faz
muito importante conhecermos essa legislação, que é bastante curta, bastante sucinta, mas que traz para nós, operadores da área imobiliária, um novo olhar, uma nova perspectiva, inúmeras possibilidades, e faz com que também nós tenhamos aí o dever também, nós como operadores jurídicos, de informar aí os nossos clientes, enfim, aqueles que se servem, enfim, dessas informações tão necessárias para o dia a dia, né? Condomínios que estão no trato diário aí dessas relações, né? Que realmente precisam, então, tomar essa postura agora proativa diante da nova disposição legal.